Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. Excelente dia a todos vocês. Bom dia para quem vai assistir de dia, uma boa noite para quem vai assistir de noite e boa tarde. Que vocês possam ter um excelente dia, um excelente domingo. Quero já agradecer a todos, queridos irmãos, pelas visualizações. Não perca tempo, compartilhe este vídeo, toque no sininho, toca na letrinha inscreva-se e vamos somando junto, fazendo esse canal crescer. Nós estamos chegando a quase 200 inscritos, então fique à vontade para se inscrever, sentir em seus corações, pode se inscrever. Ficou com dúvidas? Comentários estão abertos para vocês comentarem, tá bom, abençoados? Nós voltamos com a terceira parte. Aliás, falamos na terceira parte algo muito importante da religião zoroastrita. Esta é a quarta parte. E nós agora vamos mostrar alguns capítulos e versículos que estão registrados no conjunto de livros que é chamado pela Sociedade Bíblica Brasileira de Bíblia Sagrada. Nós não temos a Bíblia aqui no canal Yahushua ainda para sempre como sagrada. No passado nós tinha como sagrada no sistema, quando eu participava do sistema nos cultos litúrgicos, eu tinha como palavra de Deus. Mas nós estudando, pesquisando, buscando entendimento, tendo a fé verdadeira, tendo a razão, tendo a ciência verdadeira e coerência, entendemos que a Bíblia é histórias contadas pelos narradores. As mãos humanas participou da história, toda a história que está registrada tanto nos apócrifos, nos canônicos, falando assim. Então, quem teve a participação foi os homens, não foi o Criador que desceu, o Criador verdadeiro, que desceu lá do céu, que eles ensinam, e veio escrever a Bíblia aqui para nós. De forma alguma, isso não existe, isso é ilógico. Mas só que eles leem a Bíblia como que Deus escreveu a Bíblia. Ele, o próprio Criador, escreveu a Bíblia, aí traduziu, Deus fez tudo aqui. Não, abençoado. As gerações, os ancestrais, e para piorar, quem participou das histórias bíblicas foi a classe dominante. Marque aí, a classe dominante das épocas da escrita, pergaminhos, papiros. Quem participou foi a classe dominante, não foi a classe baixa. Quem participou foi a classe dominante. E aí as pessoas colocam a fé total, 100% naquilo que a classe dominante lá atrás escreveu como a palavra de Deus. Mas a classe dominante não tem dó. Ela não tem dó. Nós sabemos, vivemos num país laico, pela Constituição Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, país laico. Mas sabemos que nosso direito de ir e vir, muitas vezes, esse direito não é cumprido, não é realizado. Como assim, Fernando? Porque nós temos várias religiões aqui no Brasil, várias, em outros países, em todo o mundo. Porém, quando cria-se no passado isso que estamos ensinando, que é o tema, o zoroastrismo e o cristianismo criaram a religião, criaram
tudo que está registrado aqui na Bíblia, 70% aqui é de zoroastrismo. E eu já falo aos queridos irmãos que são fundamentalistas, que a sua fé é fundamentada na Bíblia. Místicos, fanáticos, eu já falo com todo carinho aos queridos irmãos. Este canal não vai trazer fé fundamentalista para vocês. Não vai ter essa fé que vocês têm. Este canal é o canal que pesquisa as verdades, vai em busca das verdades que foram registradas, foram deixadas aqui para nós. Tá bom, abençoados? Então, para quem é fundamentalista, não vai ser um canal de ensinamento para você. Por quê? Porque a sua fé, ela vai se abalar com o ensinamento do canal Yahushua Reina para Sempre. A sua fé que é fundamentada na palavra de Deus, que vocês chamam palavra de Deus. Porque nós ensinamos as histórias bíblicas, as tradições, o verdadeiro Criador. Eu decidi crer, escolhi crer pessoalmente no Criador, mas com sabedoria, com entendimento, com coerência, tá bom? E vocês sentirem em seus corações que vai cair aqui de paraquedas, inscreva-se nesse canal. Gostou? Inscreva-se. Tá bom, abençoados? Eu peguei por tema o zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. Eu falei na terceira parte que o zoroastrismo criou tudo que nós conhecemos que está registrado aqui na Bíblia. As histórias são as histórias das mitologias pérsias, chamadas outrora de ariana, a doutrina ariana, hindu-ariana. E lá, depois do século V, já se inventaram o juízo final, a batalha do bem contra o mal. Se inventaram lá Caim, Abel, se inventaram lá os bonzinhos e os mauzinhos. Inventaram o inferno, o lago de fogo e muitas das vezes as ressurreições. Então, e vai mais além, e vem a morte espiritual ainda. Então nós aqui vamos desmistificando, dessatanizando, porque você que gosta muito de espiritualidade, que é espiritualista, que tem a sua fé inabalável, essa fé fundamentada na Bíblia, na história, que é a verdade absoluta. A Bíblia, para vocês que são fundamentalistas, é a verdade absoluta. Por isso eles chamam de palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Mas não é. Não é Bíblia Sagrada. O sagrado não se mexe, não se traduz. Sagrado não se toca. Sagrado, é original, é natural. Então, eu fiz um desenho aqui, não sei se dá para os irmãos ver, parecendo com uma casa, mas eu desenhei como uma terra plana, não desenhei como um globo, mas para nós entender um pouquinho o que é o zoroastrismo e o cristianismo. Depois o cristianismo. O zoroastrismo já tinha começado a criar essas ideias aqui, pois o cristianismo veio depois com Constantino e Constantino adoçou. Constantino criou uma religião que
confirmou tudo aquilo que o Zoroastro, profeta, e os seus profetas, seus sacerdotes, ensinavam depois do século V na Pérsia, hoje chamada Irã. Então, o que eles ensinam, os teólogos, a teologia, depois do templo de Jerusalém, depois de Zorobabel? O que o templo criou? O templo criou uma nova regra, uma nova cultura. Eles entenderam, eles não se entregaram à doutrina da Pérsia, porém, eles falaram, olha, depois do templo, eles acreditavam, os nossos ancestrais que morriam virava Elohim, virava deuses, e concretamente eles acreditavam que lá eles faziam tudo o que faziam quando estavam vivos, na alma vivente. Então, nós não vamos mudar muitas coisas, mas vamos obrigar eles a ir ao templo para adorar Yahvé. Eles não podem mais adorar Yahvé nas suas casas, né? Não. Agora eles têm que ir ao templo para levar o animal, para sacrificar o animal para Deus Yahvé, o Deus Yahvé, adiar o tempo de vida deles, para eles não morrerem logo, porque Yahvé vai matar. Então nós vamos ensinar que Yahvé mata e eles são obrigados a ir ao templo para levar animais, matar animais pelo seu sacrifício. Enquanto eles estiverem sacrificando aqui em Jerusalém, eles vão adiando as suas mortes. Os sacerdotes perversos, principalmente os que saíram do profeta Zoroastro, que foi um partido dos filisteus, a maioria dos filisteus sai de lá. E aí o cristianismo mais tarde, lá no ano 313 A.C., com Constantino, nós já conhecemos a história, eles vêm trazer a teologia de outra religião chamada Zoroastro. Porque dentro da Pérsia, dentro da religião zoroastruta, já tinha o Deus do bem e já existia o Deus do mal. Qual era o nome do Deus do bem, Fernando? O nome do Deus do bem era Ahura Mazda. Era o Deus soberano, o Deus que só fazia o bem. Ahura Mazda era o Deus da religião, da crença dos persas. E o Deus do mal, um segundo Deus do mal, se chamava-se Arimatã, ou Angra Mayahu, o Deus do mal, Arihatã, ou Aritimã, ou Angra Amahayu. Então, esses deuses eram venerados, adorados pelos persas. E nessa que eles têm esses deuses, que um faz o bem e o outro faz o mal, agora eles passam a criar aquilo que já ensinamos aqui, o dualismo. Dualismo. Um Deus do bem, um Deus que faz o bem e um Deus que faz o mal. Quando eles são levados para Babilônia, são levados escravos, surge na religião zoroastruta o rei Ciro, e Ciro quer convencer aqueles que estavam na Babilônia, convencer eles a acreditar na religião dualista que ele servia. Ele servia o zoroastrismo. Enquanto, no momento ali, não, eles, os judeus, os abramitas, israelitas que estavam ali, não aceitavam. Mas uma parte dos fariseus que estavam lá na Babilônia, eles
aceitaram a doutrina. Eles pegaram, eles se venderam a doutrina persa, a religião persa. O que acontece, Fernando, daí para frente? Depois do século V, vai surgir aquilo que nós conhecemos como a esquerda e a direita. Uma batalha vai surgir um Deus do mal e um Deus do bem. Porque antes do século V, os deuses eram amoral. El estava em Canaã, estava sua esposa deusa chamada Será, estava os seus filhos Baal e Anate, e o deus Mote estava dentro de Canaã, enquanto na Arábia, antes do exílio babilônico, pré-exílico, estava o Iavé, que era adorado como um touro nas terras da Arábia. Existia-se Israel do Sul e existia Abramitas, Israel do Norte e Abramitas do Sul. Antes, esses deuses que estavam lá, principalmente dentro do Egito, que nós já conhecemos, esses deuses que estavam dentro do Egito, que os egípcios serviam, eles eram amoral. Eles poderiam fazer o bem e poderiam fazer o mal. Depois, eles trazem uma obrigação da religião persa, eles se vendem. E com aquele mesmo povo, eles obrigam esse povo, eles criam as histórias que nós lemos, que está aqui na Bíblia, que muitos abençoados leem literalmente o livro de Gênesis, de Adão, Eva, a serpente, os filhos de Adão, os filhos de Eva, Caim, Abel. Aí vem as histórias de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel. Vem o êxodo no Egito, as leis. E o que nós estamos buscando aqui, Fernando? Nós estamos mostrando aos irmãos que essas histórias, elas aconteceram mesmo literalmente. Essas histórias que eu falei, elas aconteceram literalmente? Não aconteceram. Não aconteceram. Fernando, então, como que não aconteceu? Como que você pode afirmar um negócio desse, abençoada? Porque o que aconteceu foi tirado das tradições. Foram tirados das tradições que existiam antes do exílio babilônico. Houve um ferreiro chamado Moisés. Ele existiu, não como está escrito. Os irmãos estão entendendo? Houve leis, mas não como está escrito. Que leis que houve? Tirada da tradição para o êxodo. Qual foi a primeira lei que nós já lemos na cultura da Suméria, nas tábuas sumerianas? O Código de Hammurabi. Mas só que eles, os narradores, os sacerdotes, depois do tempo, eles aproveitaram da Suméria, das tradições e se venderam à Pérsia para criar tudo literalmente. E aí está acontecendo até hoje. E por isso, há séculos, o zoroastrismo e o cristianismo criaram o inferno. E eu fiz um desenho aqui, não sei se os irmãos dá para ver, não está muito bonito. Então, nós temos aqui, eu fiz um desenho aqui, o que eles pensam, o que eles acreditam, como está escrito. Eles dizem que Deus está em cima. Aqui está a porta, a janela do céu. Como muitos queridos irmãos acreditam na terra plana, eu desenho como terra plana. E os globalistas também. Eu respeito também, mas eu não fiz como terra plana. Então, só
para nós ter um entendimento. Aqui está a lua, o sol e a abóbada. Coloquei essa abóbada celeste. E acima da abóbada está as águas da criação e acima das águas está Deus. É assim a teologia que nos ensina, certo? A teologia. Quem ensina isso? Quem nos ensinou isso? O cristianismo. O cristianismo. Então, não adianta vir para cá falar, não, eu acredito pela minha fé, é a minha fé, é a palavra de Deus. Sim, eu respeito sua fé e essa palavra que você chama de Deus, respeito, abençoado. Mas eu estou falando que quem criou isso aqui foi o cristianismo. Não, foi o cristianismo. Foi ou não foi? Foi. Então, dando um exemplo, então está o sol, a lua de um lado, o sol do outro. E os nossos irmãos terraplanistas acreditam que o sol está girando, se opondo à lua. Mas esse é outro assunto. Mas vamos para o que mais é importante. Aqui está a terra, né? A terra, o solo. E o cristianismo criou o abismo. Cria-se o abismo. E eles vão aonde? Na história bíblica inventada pelo zoroastrismo, que foi pegado dos plágios dos livros arianos, e eles dizem que aqui embaixo é o céu, o abismo, e que aqui embaixo está o inferno. E aí eles falam, não, mas a Bíblia diz. Mas será se a Bíblia diz? Então eles dizem que aqui embaixo é o abismo, e aqui está o Sheol. De um lado é o Sheol, e do outro lado é o inferno. Olha só, vai vendo, abençoados, vai vendo místicos. Quem inventou isso? O zoroastrismo. Isso é doutrina de Zoroastro, zoroastriano. Você, antes de ser cristão, é zoroastriano. Então diz que o Sheol está de um lado e o inferno está de outro. E aqui no meio, eles ensinam que é o grande abismo no meio entre o inferno e o Sheol, que aqui há um abismo que separa os dois. Um Sheol do inferno, o inferno do Sheol. Mas aonde está escrito isso? Vocês que são religiosos, vocês que são bíblias, teólogos, que ensinam, que cobram, ensinam a doutrina de Zoroastro. Doutrinas pagãs. São doutrinas pagãs. Esse Sheol, esse inferno, esse abismo no meio, é doutrina pagã. E vocês dizem que é palavra de Deus. É da palavra. Está escrito. E vai piorar mais. Eles dizem que os maus, ensinam que aqueles que praticam o bem vivo na sua vida biológica aqui na Terra, isso foi inventado lá pelos sacerdotes. Eles dizem que aqueles que são bonzinhos, que andam, que obedecem a palavra de Deus, que segue a palavra de Deus, que participa da Santa Ceia, que vai para a igreja, que adora a Deus, que busca a Deus, que se separa do mal, que não dá lugar para o diabo ser espiritual, que anda certinho, que faz tudo certo, que é santo, eles dizem que vai para o Sheol. E eles dizem que é os seios de Abraão. Seios de Abraão? Não, porque está escrito na Bíblia, Fernando. Está escrito na Bíblia. Você não leu lá em Lucas. Eles gostam de mostrar.
a Bíblia, os capítulos, os versículos. Eles dizem, você não leu lá na Bíblia, Fernando? Lá em Lucas, capítulo 16, e o versículo 19, versículo diante, a parábola do rico e do Lázaro, né? Que estava... Eu vou chegar lá. Então, o Sheol está morto já biologicamente. Os homens que praticam bem, que são de Deus, são Bíblias. E eles dizem que vai para o Sheol, e aí eles pegam Lázaro. Eu peguei o Lázaro, escrevi Lázaro aqui, porque o Lázaro, ele foi para o Sheol, segundo a história do cristianismo. O Lázaro foi para o Sheol, segundo a parábola, contada pelo autor, que eu não acredito que foi Lucas. E também não acredito que foi Jesus histórico que contou essa parábola. Não foi Jesus. Foi alguém que se passou por Jesus. Não foi o Jesus histórico. Então, está mais para o profeta Zoroastro. Então eles dizem que o Lázaro estava no Sheol, as almas boas estão no Sheol, enquanto aqueles que fazem o mal, que não conhece Deus, que não aceita Jesus, que não aceita, que não levanta as mãos, que não obedece, que não vai para a igreja, que está desviado, desigrejado, esses vão para o inferno, do outro lado do abismo, porque o rico foi para o inferno. E lá a parábola diz que ele está sofrendo, sendo atormentado, está pagando, está sofrendo uma purgação, o purgatório. Está mais para as pulgas do que purgatório. E tem uns abençoados que estão ensinando que Deus está fazendo purgação das nossas vidas, das nossas almas. Mas aonde está escrito isso? Isso é mitologia. Então, esse Lázaro está no Sheol, enquanto o rico está no inferno, sofrendo, pedindo água. E dizem a parábola, eles dizem na parábola, olha, está escrito, Jesus disse na parábola do rico Lázaro, ele está pedindo água. Ah, o rico, molha minha boca, olha isso, olha aquilo. Ele está tendo o quê? Lembranças de quando estava vivo. Na sua alma, ele está lembrando. Então, eles dizem que esse rico, estão ensinando que esse rico, ou principalmente o cristianismo, que ele foi purgado, sofreu uma purgação, passou pelo lago de fogo, que é abaixo do inferno. É o cristianismo que ensina isso, não é o Fernando, não é o canal Yahoo Charreira para sempre. E diz que esse inferno, esse lago de fogo, limpa, faz a purificação, o fogo de Deus faz a purificação da alma, e essa alma vira espírito automaticamente, é tipo uma mágica, vira espírito e sobe para Deus, volta para Deus. Mas os israelitas antes do século V, o que eu falei? 1 Samuel capítulo 28 e versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. 1 Samuel 28, 13. Isso é antes do templo, isso é antes do zoroastrismo. Presta atenção, antes do zoroastrismo. Olha o que diz. 28, 13 de 1 Samuel. Fique à vontade, abençoado, acompanhe. Diz assim: e o rei lhe disse, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem
que surge, que aparece da terra. E ele disse, como é a sua figura? E disse, ele veio subindo como um homem ancião, está envolto numa capa. E entendendo Saul que era Samuel. Então, essa ideia de Sheol de um lado, inferno do outro, abismo, uma grande separação entre os dois, não é bíblico, é doutrina de Zoroastro, não é bíblico, não é da Bíblia, vocês que são Bíblia. Então nós estamos mostrando aqui nesse pouco desenho para que os irmãos entendam. Para nós já ir terminando essa quarta parte, eu coloquei essa flecha para cima, levou. Então, 1 Efésios capítulo 4, versículo 8, eles vão lá em Efésios capítulo 4, versículo 8, acompanhem comigo, abençoados. Efésios capítulo 4, versículo 8, rapidinho para nós já ficar muito maior o vídeo. Eles dizem, vai acontecer agora algo aqui, olha só o que é o cristianismo. O cristianismo, ele é convivente com o zoroastrismo. Não muda quase nada. É a mesma doutrina, abençoado. Efésios 4, versículo de número 8. Efésios, abra a vossa Bíblia, Efésios 4, versículo 8. Olha o que eles ensinam, o cristianismo, diz. Efésios 4, versículo 8. Diz assim. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes desceu as partes mais baixas da terra. Põe interrogação. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí vai aparecer os dons espirituais. Está dizendo da manifestação do Jesus histórico que ele desceu, se encarnou, desceu aqui nesse lugar temporal, terra. Aí o cristianismo pegou a doutrina de Zoroastro e disse, olha, ele quando morreu, ele desceu às partes mais baixas da terra e os seus seguidores continuam ensinando a mesma coisa hoje, não pararam de ensinar. E ele desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro, levou para o céu, tirou o Sheol lá de baixo. Olha isso, pessoal, preste atenção. Tirou o Sheol, ele levou o Sheol para cima, levou o Sheol para Deus, que eles chamam de paraíso, levou o paraíso. E eles dizem que esses que estavam lá passou por uma purificação, já mortos. Aonde? Na alma. Na alma. Olha a doutrina de Zoroastro. Olha, pulamos aqui, voltamos de volta, a memória do celular. Não perca, abençoado. Eu ia fazer, essa seria a última parte, mas não dá. Tem que ir para a quinta parte. Olha isso aqui. Agora eles dizem, mas está escrito, Fernando, está na Bíblia, Fernando, está na Bíblia. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Eu vou te disciplinar na Bíblia, porque você é um ateu, você virou ateu. Vou mostrar para você. Aí eles vão lá no livro de 1 Pedro 3,19. Eu estou falando, eu estou mostrando esses capítulos para vocês entenderem o que eles vão usar para vir refutar o Fernando. Aí eles vão lá em 1 Pedro 3,19. A palavra de Deus diz, olha só,
Está dizendo que Deus que está falando. Eles dizem, é a palavra de Deus que diz. Eles falam que é Deus que está falando. E eu estou mostrando que não é Deus que está falando. Quem está falando é o homem. É os homens que participaram da história, é os narradores abençoados. Não é o Deus, o Criador. É os homens que pegaram uma doutrina. Quem está falando são os seguidores do profeta Zoroastro. Quem é que está falando estas coisas, estas barbaridades depois do século V? É os seguidores, os adoradores do deus Aritimã, os seguidores do deus Ahuara Maasta, Ahura Amasta. É os seguidores deles que estão ensinando isso, que plagiaram isso, escreveram usando muitas vezes o nome do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro. Eles que participaram dessa história, se passando pelos verdadeiros, mas eram falsos. Eu estou falando para vocês, nós não temos fé cega no canal. Se você tem uma fé fundamentalista, não é o seu lugar. Efésios, ou aliás, Pedro, aí ele diz, olha o que Deus diz lá, está escrito na Bíblia, né? Pedro, capítulo 1 Pedro 3,19, olha lá, isso aí, Fernando, está escrito na Bíblia, você não está respeitando a Bíblia, você não está respeitando a palavra de Deus. Pedro, para nós ir para frente, para nós ter um entendimento maravilhoso daquilo que foi escrito para nós ler, com entendimento. Essa aqui é para nós, aqui nós estamos decifrando a verdade. Nós procuramos a verdade, só isso. 1 Pedro 3,19 diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Somente esse versículo 19. No qual foi também e pregou aos espíritos em prisão. Então, o que eles dizem? Que nessas passagens, a palavra de Deus diz que Jesus desceu ao Sheol. E aqueles no tempo de Noé que morreram, que não acreditaram na pregação do Noé, a mitologia Noé, que eu ensinei, eu vou aqui acertar, porque eu sempre, quando eu comecei aqui no canal, eu sempre falei que eu não tenho um problema de mudar, sempre vou estar em busca da verdade, não tenho problema de mudar. Então, Pedro diz assim, que no tempo de Noé, aqueles que não creram, né, foram mortos, e aí eles espiritualizam e diz que aqueles que foram mortos desceram para o Sheol, estavam lá mortos. Quando Jesus veio e ressuscitou, ele desceu às partes mais baixas da terra e levou aqueles espíritos para Deus, para o paraíso, levou para o paraíso. Você está entendendo essa teologia, pessoal? Jesus levou. Mas só que a história do dilúvio que eles ensinam que foi mundial, eu já ensinei que foi mundial, depois eu acertei que foi local, e agora eu vou dizer que não foi o dilúvio bíblico, foi um dilúvio de plágio, copiado, foi esse dilúvio que aconteceu, ele foi local, ele foi do dilúvio Gilgameshes, aconteceu um dilúvio local na Babilônia, foi o único dilúvio que aconteceu, que foi mudado o nome para Noé, foi mudado o nome dos filhos de Noé, foi um dilúvio que aconteceu, mas os narradores, os sacerdotes, os fariseus, depois do século V, eles pegaram a história verdadeira que aconteceu e transformaram ela num dilúvio mundial, total, a qual Deus fez. Você está entendendo, abençoado?
Já por aí a gente já entende que tudo é plágio, que tudo é copiado. Não é mitologias bíblicas, não existiu, abençoado. Não existiu. Eu respeito a sua fé. Então nós estamos mostrando a vocês essas realidades. Então eles criaram, o zoroastrismo criou o lago de fogo, o zoroastrismo criou a morte espiritual, criou muitas ressurreições, criou o lago de fogo, criou o abismo, criou os que são bons, os que são maus. Criou Adão e Eva literalmente no jardim, criou o pecado original. Eu já ensinei, não existiu isso antes do templo em Jerusalém. O que existia antes do templo era a criação de Judá, dos abramitas, dos cananeus. Foi o que existiu, abençoado. Então nós vamos se aprofundar mais. Eu voltarei com a última parte, 40 minutos. E tem muitos capítulos que eles gostam de refutar a gente, né? Termino agora. Esses dias, uma apresentadora, ela disse que a Bíblia precisa de uma reescrever a Bíblia. Ela disse, precisa reescrever a Bíblia. A Xuxa Meneghel. Por quê? Por que ela disse isso? Eu não sei o que ela acredita, se ela é ateia, se ela é satanista. Não importa a crença dela. Importa a gente respeitar o que ela pensa. Importa nós respeitar os irmãos, o que os irmãos pensam, seja ateu, seja bruxo, seja necromante, seja feiticeiro, seja o que for a sua crença, não importa respeitar, seja evangélico, pastor, padre, papa. Então ela disse, é importante reescrever a Bíblia. Por que ela disse? Porque ela viu que um grupo de pessoas chamada religiosa, que tem como palavra de Deus as Escrituras, a Bíblia, essa turma que cresceu bastante usando a Bíblia, usando as histórias para dizer que é de Deus, para dizer que são bonzinhos, que são santos, mas são os piores que tem, porque eles são zoroastrianos. Zoroastriano. Diz que são de Jesus, que serve Jesus. Então nós, abençoados, ela disse, tem que reescrever a Bíblia. Por quê? Porque tem vários charlatões, picaretas nas televisões, nas redes sociais, vários e vários picaretas se enriquecendo, ganhando dinheiro, empresários, donos de catedrais, se enriquecendo, usando aquilo que não é palavra de Deus. E julgando, falando, ensinando que as pessoas que estão em outra religião, que está no culto afro brasileiro, que é espírita, vai para o inferno. Vai sofrer eternamente na morte espiritual. Por isso que ela disse isso, porque ela viu que tem que reescrever. Por que tem que reescrever? Porque não é doutrina bíblica, não é doutrina de Deus, não é doutrina do Espírito de Deus, é doutrina de homens, de mitologias pagãs do passado. E é do passado, doutrina que não é do verdadeiro Criador, não é. É doutrinas pagãs. Um grupo de pessoas que se dizem santas, perfeitas, só elas vão para o céu, só o céu é delas.
Só elas servem o verdadeiro Deus. Só elas vão para o céu. E os outros vão para o inferno. Vão sofrer com o diabo, com o capeta. Vão para o lago de fogo. Não é doutrina do Criador. É dos homens. É das mitologias pagãs. E ainda se julgam santos. E uma turma de pessoas caíram para cima dela. Quem caiu? Os Bíblia. Os Bíblia foi para redes sociais bater. Os Bíblias, os líderes, os picaretas que ensinam que as pessoas estão indo para o inferno. E as pessoas estão indo para o inferno e eles estão enriquecendo. Então, abençoado, eu voltarei com a última parte. Eu marquei aqui, fiz esse desenho para vocês entenderem um pouco o que é o cristianismo. O que o cristianismo fez. Para mostrar o que o cristianismo pegou do zoroastrismo. E trouxe há mais de 2000 anos, eu acredito há mais de 2000 anos, com essa doutrina mentirosa. E as pessoas com a sua fé cega, falsa. E nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre estamos falando. Existe o verdadeiro Deus, existe o verdadeiro Criador, existe a essência dele, mas o que está escrito não foi ele que mandou, que escreveu, que mandou escrever. Não foi. Não foi. Paz e graça a todos. Voltarei com a última parte. Paz e graça a todos. Um forte abraço a todos. Inscreva-se. Gostou? Inscreva-se no canal Yahushua Reina para Sempre. Um abraço.